E aí galera, tudo bem? Bom, vamos falar sobre aquele vídeo da Ursal, do Paulo Guedes, do Lula, que eu postei um pouco tempo atrás, que algumas pessoas vieram me perguntar se não seria realmente uma boa ideia, não no caso daquela Ursal, de ter um governo só para todos os países da América Latina, mas perguntaram sobre isso daí, se não seria uma boa ideia uma moeda única, um bloco da América Latina, como é o bloco da União Europeia, né? Que é a zona do euro, né? E eu discordo, por quê? Vamos lá. A princípio, né? A zona do euro lá, a União Europeia, eles se juntaram por quê? Porque eles são países ricos, né? Porém, são países muito pequenos, né? Então eles juntaram aquele bloco para conseguir competir com os Estados Unidos, com a China, que são praticamente continentes, né? O Brasil não se enquadra no perfil dos europeus, da Alemanha, por exemplo, né? Você vai ver aqui que tem alguns desenhos que mostram o tamanho do Brasil, né, referente a esses países da União Europeia. O Brasil é quase do tamanho da Europa. Então, não há necessidade da gente fazer pacto, por exemplo, bilateral com o Uruguai. O Uruguai é desse tamanhinho. Entendeu? A Argentina é um pouquinho maior, mas é pequena perto do Brasil. Então o Brasil já tem dentro dele 27 países. 27 estados que são maiores do que muitos países. E a gente quer fazer aliança ainda com a América do Sul, com a América Latina, para ganhar mais força política. É brincadeira, né? Muita falta de visão dos políticos, desses especialistas que passam a maior parte do tempo olhando para fora do Brasil do que para dentro. Isso é uma vergonha que vem acontecendo no Brasil. E aí sim, o Brasil deveria ter os olhos voltados para o mundo em pontos específicos e essenciais para o brasileiro, para o Brasil. Por exemplo, a compra dos caças Gripen, que foram feitos pela Suécia. Além deles venderem os caças para nós, eles deram 100% da tecnologia de hardware e software do caça. Ou seja, isso nunca foi feito no mundo. O Brasil vai poder replicar o caça aqui, melhorar, desenvolver e aprimorar e vender os caças posteriormente. Então, assim, esse tipo de parceria que o Brasil precisa. Trazer tecnologia para cá. Trazer não tecnologia fechada e mala preta. Trazer tecnologia para nós evoluirmos, entendeu? Para nós desenvolvermos nosso parque industrial. E para que o Brasil saia do estado de colônia, de vender, de exportar commodity e comece a exportar produto manufaturado. E aí trazer um governo nacionalista para valorizar as suas commodities, né? O seu polo de alimentos. Então nós alimentamos hoje cerca de 1 bilhão de pessoas pelo mundo, né? E o Brasil precisa do quê? Ter a noção disso, de quanto ele é grande. Só que a gente precisa vender, né, para países que valorizem o nosso produto, ou, né, países que nós temos interesses, né?
principalmente no âmbito industrial. Por exemplo, nós matamos nossa indústria automobilística. A gente tem no canal aí o vídeo do Miura, né? Do Gurgel. Tem gente que fala, mas o Gurgel era uma bosta. Era uma bosta naquela época, mas se o Gurgel tivesse até hoje, não seria o mesmo carro, entendeu? Seria um carro ótimo hoje. Por exemplo, a Hyundai foi fundada em 1967. Olha o que é a Hyundai. Só que se você pega um Hyundai de 2005 para trás, é só lixo, entendeu? É só lixo, só porcaria. Os caras vieram melhorar o carro agora em 2010, que foram melhorando a qualidade dos carros. Então, o Brasil precisa focar na indústria automobilística, na indústria naval, né? Na indústria aeroespacial, que são fundamentais para uma nação ter soberania, né? Por exemplo, o Brasil tinha antigamente um veículo blindado que chamava que era um veículo chamado Urutu, e era um veículo blindado de assalto, né? Que tinha uma .55, um veículo militar. Esse veículo foi vendido muito para a América do Sul, para o Egito, para a África, enfim, para a Arábia. E essa empresa que fabricava faliu por falta de incentivos nacionais. Quem comprou o projeto do Urutu? A Iveco. A Iveco, para quem não sabe, é uma empresa italiana. Então, e voltou a produzir, né, o Urutu para o Brasil. Então, para você ver as lacunas do Brasil. Então, ter foco nessas três indústrias, né, principalmente a automobilística, a naval e a aeroespacial, ter uma troca de tecnologia na área de informação é importantíssimo. Como os Estados Unidos tem o Vale do Silício, o Brasil teria que ter um polo de inteligência nessa área para novas tecnologias, hardware, software. Então o Brasil poderia trocar. Outros países não tem muito o que fazer. O Brasil pode trocar o seu minério por tecnologia. Não para os países, os maiores países do mundo, que eles não vão abrir mão? Ok, mas existem países na Europa, na Ásia, como por exemplo no caso do avião do Gripen, a Suécia abriu mão, né, do pacote de tecnologia. Será que eles não têm mais coisas para nos oferecer em relação à tecnologia de informação? Tem. Então, esses contatos, né, esses comércios que o Brasil teria que levar em conta, né? Não simplesmente um comércio como é feito hoje do agronegócio, que o cara é um comércio que ajuda a balança comercial, porém só beneficia o agricultor, né? O cara vai lá, planta soja lá e exporta 98% para a China. Aí ele ganha em dólar e beleza, equilibra a balança comercial. Só que assim, ele está trabalhando no Brasil para ele, entendeu? Então é isso que o Brasil ele peca muito. Lógico, tem que ter a iniciativa privada com seus lucros, lógico, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Mas você tem que balancear isso. Se não pode ser o agronegócio, ele funciona só para balança comercial no Brasil. Se vocês não sabem, também já foi feito um vídeo sobre isso. Quem sustenta as famílias do Brasil, nosso alimento, da nossa mesa do dia a dia, 70% vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. Porque o agronegócio exporta quase 80%, 90% do que produz. Então nossa comida vem da agricultura familiar, que o governo não apoia.
Ou se apoia com migalhas, não proporcionalmente ao que ele apoia o agronegócio. Então essas diferenças que fazem o Brasil ser um país frágil. Então, para a gente pensar em alianças com países, fazer uma aliança econômica com países similar a nós, é melhor a gente fechar para a nossa economia fortalecer e tendo esse viés de comércio com países estratégicos, né? Para que a gente venha se fortalecer. Aí depois que o país tiver realmente força, né? Tiver crescendo cada vez mais, aí sim você pode abrir um comércio para um país vizinho, ajudar o país vizinho. Mas a gente só pode ajudar alguém quando a gente estiver de pé. E o Brasil não está de pé. Beleza? Não sei se eu fui muito claro, não dá para estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Beleza, gente? Aí qualquer dúvida, pergunta aí que a gente vai conversando. Um abraço.